Olá, crianças, dando continuidade aqui às nossas aulas catequéticas. Hoje nós vamos conhecer a história de Ló e da esposa dele, né? Só relembrando, na nossa última aula, nós conhecemos a história de Abraão e onde o último capítulo foi que Deus havia testado a fé de Abraão, né? Então, hoje, dando continuidade aqui, nós vamos conhecer a história da esposa de Ló, né? Vamos conhecer aqui um pouco. Ló e sua família moravam com Abraão na terra de Canaã. Não sei se vocês lembram, mas na videoaula anterior, quando Deus pediu para que Abraão saísse da sua parentela, de perto de seus parentes, e fossem para a terra prometida, junto com ele foi seu sobrinho Ló. E é isso que agora nós vamos conhecer um pouco da história desse sobrinho de Abraão, que é Ló. Então, certo dia, Abraão disse a Ló: não há aqui bastante terra para todos os nossos animais. Por favor, vamos separar-nos? Se for para um lado, eu irei para o outro lado. Ló olhou bem aquela terra, viu que uma parte muito linda do país tinha água e muito pasto para os seus animais. Era o distrito do Jordão. Ló mudou-se para lá com sua família e seus animais. Finalmente ficaram na cidade de Sodoma. O povo de Sodoma era muito mau. Isso perturbou Ló, porque ele era homem bom. Perturbou também a Deus. Por fim, Deus mandou 2 anjos para avisar Ló de que ia destruir Sodoma e a cidade vizinha de Gomorra, por causa de sua maldade. Nós devemos lembrar que Deus já destruiu a terra uma vez com o dilúvio, justamente por conta da maldade que havia na terra. E novamente, havendo maldade nessas duas regiões, na cidade de Sodoma e Gomorra, Deus resolveu destruir essas duas cidades por conta de sua maldade. Os anjos disseram a Ló: depressa, tome sua mulher e suas 2 filhas e saia daqui. Ló e sua família demoraram-se um pouco, de modo que os anjos os pegaram pela mão e levaram para fora da cidade. Um dos anjos disse: corra para salvar a vida. Não se voltem para trás. Corram para os morros para não morrer. Ló e suas filhas obedeceram, fugindo para longe de Sodoma. Não pararam e não olharam para trás. Mas a esposa de Ló desobedeceu. A certa distância da cidade, ela parou e se voltou. A mulher de Ló tornou-se então uma coluna de sal. Vê onde está aqui no desenho? Veja só, essa estátua de sal. Então, eles haviam recebido uma ordem de correr e não olhar para trás. Ló está aqui e suas 2 filhas obedeceram, correram e não olharam para trás. Mas a esposa de Ló desobedeceu e olhou para trás para ver o que estava acontecendo. Por ter desobedecido, ela foi transformada numa coluna de sal, tá? Podemos aprender disso uma boa lição. Mostra que Deus salva os que lhe obedecem, mas os que não obedecem perdem a vida. Dando continuidade aqui no capítulo 16, tem o título Isaac obtém uma boa esposa. Vamos conhecer. Sabe quem é essa moça neste desenho? O nome dela é Rebeca. E o homem que vai a seu encontro é Isaac. Vocês devem lembrar que Isaac é o filho de Abraão, filho que Deus, cumprindo a sua promessa de dar um filho a Abraão, mesmo na sua velhice, ele foi pai, né, do Isaac. Acontece que Abraão, pai de Isaac, queria uma boa esposa para seu filho. Não queria que Isaac se casasse com uma mulher de Canaã, porque essa gente adorava deuses falsos. Por isso, Abraão chamou seu servo e disse: quero que volte para lá onde moram meus parentes, em Harã, e busque uma esposa para meu filho Isaque. O servo, que é o empregado de Abraão, tomou logo 10 camelos e fez a longa viagem. Chegando perto do lugar onde moravam os parentes de Abraão, ele parou junto a uma fonte. Já era tardinha, hora em que as mulheres da cidade vinham buscar água. O servo de Abraão orou então a Deus:
faça com a moça que aparecer para apanhar água, tire água para mim e meus camelos, seja a que o Senhor escolheu como esposa para Isaque. Então o servo pediu a Deus que ele ajudasse a identificar qual era a moça que Deus havia escolhido, que a moça que desse água para ele e desse água também para os camelos fosse a escolhida por Deus. Então, pouco depois, veio Rebeca para buscar água. Quando o servo pediu que ele desse de beber, ela o atendeu. Daí, ela foi e tirou bastante água para todos os camelos sedentos. Era muito trabalho, porque os camelos bebem bastante água. Quando Rebeca acabou, o servo de Abraão lhe perguntou como se chamava seu pai. Perguntou também se podia passar a noite na casa deles. Ela respondeu: Meu pai é Betuel, e há lugar para vocês passarem conosco. O servo de Abraão sabia que Betuel era o filho do irmão de Abraão, Naor. Por isso, ajoelhou-se e agradeceu a Deus por guiá-lo até os parentes de Abraão. Lembre-se, Abraão queria que fosse buscar uma esposa para seu filho e que fosse da sua família. Naquela noite, o servo de Abraão contou a Betuel e ao irmão de Rebeca, Labão, porque havia chegado. Ambos concordaram que Rebeca fosse com ele e se casasse com Isaque. O que respondeu Rebeca quando lhe perguntaram? Ela disse: Sim, quero ir. De modo que, logo no dia seguinte, montaram nos camelos e começaram a longa viagem de volta a Canaã. Chegando lá, já era tardinha. Rebeca viu um homem andando pelo campo. Era Isaque. Ele se alegrou de ver Rebeca. A mãe dele, Sara, havia morrido apenas 3 anos antes, e ele ainda estava triste. Mas agora, Isaque passou a amar muito Rebeca e ficou novamente feliz. Dando continuidade aqui no capítulo 17, nós vamos conhecer agora a história de Esaú e Jacó, que eram filhos de Isaac e Rebeca. O título é Gêmeos que eram diferentes. Vamos compreender por que gêmeos que eram diferentes. Eles realmente eram irmãos gêmeos, mas pouco diferentes. Podemos até ver aqui uma ilustração no desenho, tá? Esse aqui é o Esaú e esse aqui é o Jacó. Vejam que eles são realmente diferentes, embora seja uma ilustração no desenho. Os dois meninos aqui são bastante diferentes, não são? Sabe como se chamam? O caçador, que é este aqui, é o Esaú, e o menino que cuida das ovelhas é Jacó. Esaú e Jacó eram filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. O pai Isaac gostava muito de Esaú, porque era bom caçador e trazia coisas para a família comer. Mas Rebeca gostava mais de Jacó, porque era um menino quieto e mansinho. O avô Abraão ainda vivia, e podemos imaginar o quanto Jacó gostava de escutá-lo falar sobre Deus. Abraão, por fim, morreu aos 175 anos de idade, quando os gêmeos tinham 15 anos. Quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com duas moças da terra de Canaã. E isso entristeceu Isaac e Rebeca, porque essas mulheres não adoravam a Deus. Vocês devem lembrar que quando foi para Isaac casar, Abraão pediu para que seu servo fosse buscar uma esposa para ele em Harã, junto aos seus parentes, porque ele não queria que Isaac se casasse com uma mulher ou uma moça de Canaã. Exatamente por conta disso, que eles eram povos que não estavam bem obedientes a Deus. Mas já Esaú acabou casando-se com duas moças dessa terra de Canaã, né? E isso entristeceu muito Isaac e Rebeca. Daí, certo dia, aconteceu algo que fez Esaú zangar-se muito com seu irmão Jacó. Aconteceu antes, eu vou até explicar um pouco, teve um momento que Esaú, por ser caçador, estava procurando animais, caçando, e Jacó, ele gostava de cozinhar, né? E uma vez, Esaú voltou muito cansado e com fome e pediu a Jacó um pouco da comida. E Jacó foi e disse que só daria daquela comida que ele havia preparado se
Esaú trocasse e desse o direito de ser o mais velho a Jacó. Eles são gêmeos, mas quem nasceu primeiro foi Esaú, né? E por ele ter nascido primeiro, ele tinha o direito de ser o irmão mais velho. Então ele tinha o direito de receber a bênção do pai, né? Por ser o filho mais velho. E nessa ocasião, quando Esaú voltou, né, da sua caça com muita fome, Jacó disse: Eu lhe dou da comida, se você me der o direito de ser o mais velho. E Esaú estava com tanta fome que aceitou e trocou o direito. Então, Jacó por direito agora passaria a ser o mais velho por essa troca feita, né? Havia então chegado o tempo em que Isaac, que era o pai deles, devia abençoar o filho mais velho. Já que Esaú era o mais velho do que Jacó, ele esperava receber essa bênção. Mas Esaú já havia antes vendido a Jacó o direito de receber a bênção. Também, quando os dois nasceram, Deus disse que Jacó ia receber a bênção. E foi assim que aconteceu. Quando chegou o dia de Isaac dar a bênção ao filho mais velho, Isaac já era bem idoso e aconteceu que Isaac tinha perdido a vista, ele já não enxergava mais. Então ele chamou seu filho mais velho, Esaú, e pediu para que ele fosse e caçasse um animal e preparasse uma comida para seu pai, né? Só que Isaac não sabia que Esaú havia passado o direito de filho mais velho a Jacó. Então Esaú foi fazer a caça e esperava quando retornasse recebesse a bênção do seu pai Isaac. Só que a mãe Rebeca ouviu aquela conversa. Então, enquanto Esaú saiu para caçar, Rebeca chamou Jacó, pediu para que ele pegasse, né, um carneirinho e que ela iria preparar uma comida para seu pai como ele gostava, né? Pediu também que pegasse a pele do cordeirinho que ela iria botar em Jacó para que ele ficasse peludinho. Esaú, ele era um pouco peludo. Veja aqui na ilustração do desenho que ele era cabeludinho, né? E Jacó era pele lisinha, né? Então, por mais que Isaac não enxergasse mais, mas quando ele tocasse na pele de Jacó, ele iria ver que não era seu filho Esaú, então ele iria reconhecer. Então, o que que Rebeca fez? Pediu para que o Jacó pegasse, né, um cordeiro que ela iria matar, ela iria preparar a comida e ele iria usar a pele do carneirinho para servir de pelo. Então, quando Isaac tocasse em Jacó, ele iria sentir aqueles pelos e iria achar que era seu filho Esaú. E foi assim que fez. Então Rebeca preparou e deu essa comida para que Jacó levasse até seu pai Isaac. Chegando lá, o Isaac acabou comendo dessa comida, achou a voz um pouco diferente, mas como ele não enxergava, então ele tocou em Jacó. No que ele sentiu aqueles pelos, ele imaginou que se tratava do seu filho Esaú. Então Isaac acabou que deu a bênção a seu filho Jacó. Depois, quando Esaú voltou, que ficou sabendo, ele ficou muito zangado com Jacó, né? Ficou tão zangado que ele disse que ia matar Jacó. Quando Rebeca soube disso, ficou muito preocupada. Então, o que que ela fez? Ela chegou até o marido e disse: Isaac, seria horrível se Jacó também se casasse com uma moça de Canaã. Ela disse isso para que então Isaac mandasse seu filho procurar uma moça em Canaã, ou em Harã, que era na terra de seus parentes. E foi assim que aconteceu. Isaac chamou a Jacó e lhe disse: Não se case com uma moça de Canaã. Antes, vá até a casa do seu avô Betuel, em Harã. Case-se com uma das filhas do filho dele, Labão. Jacó obedeceu a seu pai e fez logo a grande viagem até Harã, onde moravam seus parentes. Ou seja, fazendo isso, né, fez com que Jacó também fugisse de certa forma, né, de seu irmão, porque estava muito zangado e poderia até tentar matá-lo, né? Então, eles acabaram falando essa ideia para que Jacó também saísse de perto de seu irmão, até que seu irmão passasse mais a raiva que ele ficou por Jacó ter recebido a bênção de seu pai. E por aqui nós vamos encerrando nossa videoaulazinha de hoje, tá?
Na próxima videoaula, né, nós vamos conhecer um pouco mais da história de Jacó, dando continuidade à história dos patriarcas, que começou com Abraão, depois seu filho Isaac, e agora a continuação com o filho Jacó. Então, na próxima aula, nós vamos conhecer um pouco mais da história de Jacó e sua descendência. Então, fiquem todos com a paz de Cristo. Até nossa próxima videoaula.